Você sabia que uma empilhadeira operada de forma errada pode virar uma arma dentro do porto? E que existem regras de tudo que é permitido e proibido para esse tipo de equipamento? Fala pessoal, eu me chamo Amanda Albuquerque, sou estivadora e criadora deste canal Estiva a Bordo. E hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a NR11, que trata da segurança na movimentação de materiais com máquinas e equipamentos. Esse conteúdo é cobrado na prova do ógmo, mas também salva muitas vidas no dia a dia do porto. Bora aprender? Você sabe o que é obrigatório para operar uma empilhadeira no cais? E o que acontece se a carga for maior do que o limite do equipamento? E é isso que vamos aprender agora nesse vídeo. A NR11, que trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, estabelece os requisitos mínimos de segurança para máquinas de transporte de cargas, como empilhadeiras, pontes rolantes, guindastes, talhas e etc. Ela também estabelece procedimentos para armazenagem e movimentação, transporte manual e mecânico de cargas, operadores e ambientes de trabalho. Ou seja, gente, qualquer material movimentado dentro do porto, seja com máquina ou com braço, precisa seguir essa norma NR11. Mas vamos falar um pouco das condições das máquinas. Todo equipamento ele deve estar em boas condições de uso. Ser inspecionado antes de iniciar a operação. Precisa ser antes. Como é que eu vou trabalhar com a máquina se eu não inspecionei ela antes? Eu vou trabalhar com a máquina quebrada e tento inspecionar depois? Não. Eu preciso inspecionar a máquina antes de começar o procedimento ou a operação, porque aí eu vou ter algo seguro para eu poder trabalhar. Ter sempre manutenção corretiva e preventiva registrada, gente. A gente precisa registrar tudo. Por exemplo, antes de um operador subir em uma empilhadeira, ele precisa conferir os pneus da empilhadeira, os freios, a buzina, os faróis e tudo que ali vai ser utilizado para a operação, para o próprio operador conseguir fazer a operação de forma correta. Então ele precisa fazer uma avaliação, observar como é que está tudo daquele equipamento. Isso tudo precisa ser registrado. A gente não pode subir na máquina e operar no impulso. A gente precisa fazer essa observação, registrar e aí só depois a gente inicia a operação. A gente sabe que muitas vezes o próprio trabalhador ele não faz isso, né? Mas se a gente pensar na nossa segurança, a gente toda vez vai pelo menos observar. E aí a gente tem o direito de falar com o operador portuário que trouxe a máquina, para que ele observe o que está, um exemplo ruim, tipo um freio. O freio não está funcionando. Como é que você vai operar uma máquina se o freio não está funcionando? Né? A gente pode machucar alguém, a gente pode causar uma avaria, até a própria máquina. Então, assim, a gente precisa fazer essa avaliação, essa inspeção na máquina antes de operar. O correto é esse. A NR11, ela exige que o operador que vai operar a máquina, né, ele precisa ser capacitado teoricamente e na prática, né? Ele precisa ter um curso que fez a capacitação dele na parte teórica e na parte prática. Ele tem que saber operar. Não é só a teórica, eu preciso saber operar a máquina. Ele tem que ter uma autorização por escrito da empresa. No nosso caso, o órgão gestor, ele nos encaminha para fazer todos os cursos, né? E eu acredito que essa documentação quem emite é ele, justamente certificando a gente de que a gente está habilitado para aquela função, né, de operador de máquina. O operador também tem que ser maior de idade e estar em boas condições físicas e mentais para operar a máquina, né? A gente sabe que as condições físicas, principalmente, como é que eu vou subir numa máquina se eu não tenho condições, se eu tenho algum problema na perna, fora a capacidade mental, né? A gente tem que estar bem da cabeça, bem para exercer aquela função. É uma função de risco, quer dizer, na verdade, tudo que exige trabalho na área portuária é de risco, porque a gente trabalha com cargas grandes, máquinas grandes, nós temos empilhadeira de grande porte, guinchos que pegam toneladas, então tudo tem que ser de forma correta. Então, gente, não basta saber apenas dirigir o equipamento. Nós precisamos ter a responsabilidade, né, de se comprometer e ter consciência que a gente está habilitado para aquela operação, para aquela máquina. Senão eu posso causar uma avaria, um dano físico a qualquer pessoa. E isso é muito ruim mesmo. Outra coisa, gente, todo equipamento ele tem um limite de carga estabelecido pela norma. A gente precisa observar isso.
E esse limite, ele precisa estar marcado no próprio equipamento, está acessível ao operador que vai ali usar aquela máquina, né? Monitorado e ser monitorado pelo supervisor, né? Da operação. A gente precisa que alguém esteja monitorando essa máquina, né? E os limites da carga, os limites que ela suporta. Porque já pensou a gente trabalhar uma empilhadeira de 7 toneladas e a gente pegar 15 com ela? A gente pode causar avaria e, mais uma vez, causar danos à vida dos trabalhadores. Eu já vi muitas vezes uma máquina de 7 toneladas pegar alguma coisa na área portuária, alguma coisa mais pesada, e a parte de trás dela subir assim, inclinar e voltar, né? Então, assim, tudo precisa fazer com cuidado. E a gente precisa prestar atenção muito nisso, porque a IDECAP ela cobra. Já vi a IDECAP cobrar em outras seleções isso. A tonelagem que a máquina aguenta, suporta. Qual o peso que a empilhadeira ela suporta. Outra coisa que é muito importante, né, que se fala, que essa ANR trata, é sobre a circulação e a sinalização, onde a máquina está ali circulando e onde os trabalhadores circulam também. As áreas onde as máquinas elas estão ali circulando, vão circular, elas precisam ser sinalizadas e delimitadas. Por quê? Porque ali a gente não pode estar passando, o trabalhador não pode estar passando, porque a máquina pode a qualquer momento passar, o operador não vê. Já vi em algumas operações em outros portos vídeos mostrando que uma empilhadeira passou por cima das pernas do rapaz, entendeu? Então, assim, machucou, porque ele estava de costa para a empilhadeira, o rapaz que estava vindo com a empilhadeira estava vindo de ré. Nem olhou para o retrovisor da empilhadeira, passou por cima das pernas do rapaz, quer dizer, derrubou e passou por cima dos pés. Então, assim, existe essa possibilidade de acontecer. E no porto a gente precisa andar sempre atento, gente. A gente trabalha com cargas gigantes, com máquinas gigantes. A gente precisa ter atenção, a gente precisa estar o tempo todo vigiando. É dessa forma que a gente precisa trabalhar, entendeu? Nessas áreas onde as máquinas circulam, precisa também ter um controle de velocidade e fazer a sinalização e o isolamento onde os pedestres irão passar, né? Porque aí vem o sentido da segurança que eu falei para vocês novamente, né? A segurança do pedestre, do ser humano em si, do trabalhador, né? E a máquina. Então a gente precisa delimitar a área que o pedestre ele vai passar. Não pode ser a mesma área que a máquina está circulando. Então eu vou deixar um exemplo só para vocês tentar imaginar. Na retroárea do porto, que é aquela área onde fica após a beira do cais, né, onde ali ficam os caminhões e outras coisas, aquela retroárea ali, a empilhadeira ela circula entre os caminhões, né? Ela tá passando ali entre os caminhões. E se essa área ela não tiver uma sinalização, vai existir sempre aquele risco de atropelamento, entendeu? E é um risco muito alto, porque se eu tô movimentando empilhadeira, tá passando o caminhão e não tem uma sinalização ali, vai acontecer um acidente. A norma estabelece que precisa ter uma sinalização onde a máquina vai passar e uma sinalização, uma área onde o pedestre vai passar. Mas vamos para outro exemplo só para você tentar visualizar o que eu estou falando. No porão do navio mesmo, o guindaste de bordo, ele movimenta várias cargas suspensas. Ele pega a carga lá em terra, um exemplo, se for embarque e traz. Suspensa, tá aqui, a suspensa. O trabalhador tá lá embaixo, aqui embaixo, no porão. Então, o que é que acontece? Há um grande risco de acidente, porque a qualquer momento essa carga pode se torar, a fita que segura, o atalho que está ali pode cair em cima. Já vi muitas vezes, em vídeos principalmente, entendeu? Então, isso causa acidente. Isso é um dos exemplos que a gente precisa estar de olho. Tem muita gente lá no porto que fala, e eu concordo, diz assim, não fica embaixo de carga suspensa. Por quê? A gente não sabe, gente, quando é que aquilo dali vai se torar, quando é que aquilo vai cair, quando é que pode acontecer, né? Já vi muitas coisas acontecer dentro do porto, principalmente de acidentes com o trabalhador. Graças a Deus, nenhum morreu, pelo menos assim, que eu tenha visto, né? Mas acidente já aconteceu, né? De machucar, de bater no trabalhador, uma lingada bater no trabalhador, o trabalhador está desatento. Então a gente assim, não pode ficar embaixo de carga que está passando. A carga está passando, tem que sair de baixo, não pode ficar olhando para cima. Então a ANR, ela fala sobre o fato do guindaste, ela diz assim, que a carga precisa estar bem presa, né? Que ela precisa, que o guindaste ele não pode ultrapassar o raio, né? De movimentação dele ali, de segurança, e que haja uma comunicação entre o sinaleiro e o guincheiro. A gente sempre fica
O guincheiro ele sempre fica com o rádio, né? Todas as vezes, todas as operações. O guincheiro sobe no guincho com o rádio de comunicação. E o sinaleiro que está lá embaixo no porão, ele também fica com rádio de comunicação. Porque muitas vezes acontece do guincheiro não conseguir enxergar lá embaixo, nem lá em terra. Então, o sinaleiro de terra e o sinaleiro de porão, ele tem que falar para onde o guincheiro ele tem que movimentar a carga. Então, ele vai dando instruções via sinais com a mão ou no rádio, no próprio rádio mesmo. Ele fala, suspende lança, gira para o lado de mar, gira para o lado de terra, arria a lança para a gente saber, ter uma noção de onde a gente vai colocar aquela carga, quando a gente não está vendo. Mas, porém, entretanto, ele sempre vai ter que me sinalizar aonde eu vou ter que botar, mesmo eu vendo, porque é totalmente diferente eu estar vendo lá de cima e ele que está lá embaixo, perto da carga. Então, assim, de toda forma, ele vai ter que me sinalizar a todo momento. Se eu trabalhar 6 horas, ele vai ter que me sinalizar 6 horas ali, para que eu não cause nenhuma avaria, nem aconteça nenhum acidente com nenhum trabalhador. Então, a ANR, ela estabelece isso. Raio, né, de movimentação do guindaste, do guincho. A carga, ela precisa estar bem presa. Existir uma comunicação, né, com o sinaleiro e com o guincheiro. Sempre vai ter que haver isso. A ANR fala sobre isso. E a gente precisa cumprir o que a ANR está dizendo. Agora me diz, você já trabalhou com algum equipamento desse? Algum equipamento grande? Uma empilhadeira, um guincho? Já viu alguma situação de risco onde você trabalhou? Não importa se seja na área de porto ou fora. Tem várias empresas que trabalham com empilhadeiras. Então, assim, você já presenciou alguma situação de risco? Se você já presenciou, então comenta aqui embaixo para que a gente saiba do que você presenciou e a gente poder ter uma noção, né, do que a gente vê de risco, tanto na área portuária como dentro de uma empresa privada. Então, vamos para algumas questões da IDECAP que ela pode cobrar e que ela já cobrou em algum momento, em algumas provas. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Uma das questões é assim, ó, segundo a NR11, qual das opções está correta? A letra A empilhadeira pode transportar pessoas se estiver em baixa velocidade. A letra B, o operador não precisa de curso, apenas prática comprovada. A letra C, a manutenção só é obrigatória quando o equipamento apresenta defeito. Letra D, o operador deve ser capacitado e autorizado por escrito pela empresa. A gente sabe, a gente estudou, viu agora, né? A ANR, toda a ANR. Então, a resposta é a letra D. O operador deve ser capacitado e autorizado por escrito pela empresa. Essa é sempre clássica pela IDECAP, né? Só pode operar quem tem um curso e autorização por escrito. Mas vamos para outra questão. A segunda questão diz assim, ó. A sinalização de áreas com movimentação de equipamentos deve ser, letra A, substituída por verbalização entre os trabalhadores. Letra B, visível, clara e manter separação entre pessoas e máquinas. Letra C, apenas em áreas externas. A letra D, facultativa, se o operador for experiente. Gente, substituída por verbalização entre os trabalhadores? Não. A sinalização tem que estar no local que deve estar. Não é o que eu falo, não. Não é o que o trabalhador fala. É o que está ali sinalizado. A gente viu isso quase agora. A letra B, visível, clara e manter separação entre pessoas e máquinas. A gente viu isso, né? É a letra B. A NR11, ela cobra a sinalização e controle da área para reduzir o risco. Não adianta confiar só na experiência. Tá vendo, gente? A gente precisa saber da norma, a gente precisa entender a norma e a gente precisa fazer questões para treinar, né? Então, se você está curtindo esse conteúdo e quer saber tudo o que cai sobre as normas da OGMO, inscreve aqui no canal, porque eu estou preparando o conteúdo norma por norma, tudo no estilo a bordo. Então, vamos fazer um resumo. A NR11, ela mostra que máquina não é brinquedo. Só quem opera a máquina é quem está qualificado, preparado para operar. Eu tenho que ter um curso, né, de prática e teórica, né? E esse curso ele vai me preparar para operar a máquina. Os locais onde as máquinas passam tem que ter sinalização e tem que ter a separação entre o local que a máquina vai passar e o local sinalizado onde os pedestres vão passar. A NR11, ela salva vidas porque ela obriga a empresa a manter os equipamentos em boas condições, a capacitar os operadores, a definir os limites claros de carga e circulação e estabelecer regras que evitam tragédias. Então, se você quer passar na prova do OGMO, trabalhar com responsabilidade no porto, precisa dominar essa norma.
E o melhor jeito de fazer isso é estudando com estratégia. Eu vivo falando isso. Gente, eu preparei um e-book completo com essa norma, com todas as normas, na verdade, explicando com questões, a parte teórica e a parte de questões. E as questões estão explicadas, respostas por respostas, item por item. Então corre lá, tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Só é vocês clicar no link e acessar a loja e dar uma olhadinha nos e-books. Os e-books estão completos para você se preparar de forma correta. Até o próximo vídeo, gente.